Shalom, meus amigos, shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quinta-feira, estamos mais uma vez recebendo de Deus uma grande oportunidade de nós estarmos falando das bênçãos dele, da palavra dele. Eu convido o Espírito Santo para estar conosco nesse momento, para que eu possa levar a você a ministração de mais um fruto do Espírito, né? Por mais um trabalho, o fruto da mansidão mais uma vez. Glória a Deus. Mas eu te pergunto, como que você está? Como que você passou, mas o dia de ontem, quarta-feira? E como está esse dia que chegou, quinta-feira? Eu gostaria de saber. Se você puder, coloca ali nos comentários e fique até o final, porque Deus quer falar com você. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém? Vamos então meditar. Livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, verso 1. Vamos lá então? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, isso vós que sois espiritual, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para si mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas de uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Glória a Deus. Olha que palavra. Que palavra, meus amados. O apóstolo Paulo está ministrando aos Gálatas. E aqui mais uma vez nós falamos do fruto de mansidão. E aqui ele convida para que nós possamos andar nessa dimensão, dizendo: se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão. É algo tão fantástico, é algo tão sublime, é algo tão maravilhoso, é nós ver, irmãos, no meio do vento, no meio das atribulações, no meio das adversidades, nós achar alguém que está em muita paz, está tentando organizar um ou outro, está tentando acalmar o vento. Isso não é maravilhoso, isso? Hoje nós temos muitas dificuldades, muitas lutas, muitas coisas para tirar nós da presença de Deus. Mas o Santo Espírito, ele não quer te obrigar a tu viver como ele quer. Ele quer te levar a um novo estilo de vida. E esse estilo de vida é melhor para você. Como eu sempre falo, Jesus é o nosso exemplo. E ele diz, após mim virão homens que serão a minha imagem e semelhança. Então aqui diz que você que é espiritual, né? Se você não é espiritual, você não consegue chegar nessa dimensão. Aí muita gente vai achar, pô, esse cara é fraco. Esse cara age como um homem fraco. Não. É que a vontade dele deu liberdade para a vontade dos céus. E no final de tudo, isso Deus vai honrar de uma forma tal
que todos vão ver que você estava certo. Então você ou eu que somos espiritual, nós precisamos falar com pessoas que não são espiritual, mas nós precisamos, nós mostrar o exemplo de Cristo. Não é obrigado todo mundo ser espiritual. E nem mesmo alguns espirituais não agem como espirituais. Então, se todos agissem como espiritual, o apóstolo Paulo não estava advertindo aqui, ó. Vós que sois espirituais, encaminhai-o tal como espírito de mansidão. Então tem alguns que não agem dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo mas está deixando essa meditação para mim e para você. Porque muitas das vezes, como eu falei ontem que Moisés foi tentado, e Deus falou que não havia homem na terra que fosse manso que nem Moisés, mas ele teve um tempo que ficou frágil, porque com certeza ele desviou o seu olhar de Deus. Ele olhou para as dificuldades, ele olhou para as adversidades, ele olhou para o vento, ele olhou para a tempestade. E essas coisas fazem barulho para nos chamar a atenção. Mas hoje Deus está falando através do apóstolo Paulo, ontem falou através de Moisés, hoje fala através do apóstolo Paulo, dizendo que aqueles que são espiritual precisam encaminhar as pessoas com o espírito de mansidão. Mas para que eles mesmos não sejam tentados. Se eu sou manso, mas eu não estou com o espírito de mansidão, aquela pessoa que está brabo, ele vai me contaminar. E aí não vai dar boa coisa. Então hoje eu quero te dizer que nós precisamos levar as cargas de uns dos outros, para que a lei de Cristo venha a se cumprir. Porque se nós achar que nós cuidamos algo, nós não cuidamos nada e nós se enganamos a si mesmo. Por isso, querido, haja como tal. Não só teu nome, ou não só você mostra que mas você tem que agir como tal. Aleluia. Somos guerreiros de Cristo, somos soldados de Cristo, e nós precisamos mostrar como que Cristo quer que nós agimos, para que nós possamos levar a luz da mansidão para muitos que não estão com esse espírito de mansidão. E às vezes o inimigo usa essas pessoas para tentar aquele que recebeu e pode se contaminar com aquele que não tem porque não quis ter. Mas hoje, quinta-feira, eu te convido, deseje o Espírito Santo de Deus. E se você começar a receber os dons do Espírito, você começa a gerar dentro de você o fruto da luz da mansidão. O Espírito de mansidão vai gerar luz em você e você será uma pessoa diferente, cheio da virtude e dos frutos do Espírito. Não é fraqueza, não. Fraqueza é aquele que se contamina. Fraqueza é aquele que não suporta a pressão. Mas aquele que buscou o Santo Espírito e vive debaixo desse Santo Espírito, ele não anda debaixo do jugo desse mundo. Desculpe. Esses são fracos. Mas aquele que não dá liberdade para o jugo desse mundo é porque Deus fortalece. E essas pessoas, ela tem algo diferente. Você vê o rosto dessas pessoas, isso muitas das vezes alegra. E aí a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Não somos fracos.
somos fortes em Cristo Jesus. Isso nós fizemos algo e nós semeemos uma semente de mansidão para o dia da manhã nós colher muito mais mansidão, que aquele que semeia colhe. Aleluia. Recebe hoje, quinta-feira, o penúltimo dia da ministração desse fruto do Espírito Santo, mansidão, é hoje. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Recebeu essa mensagem? Busque o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo, o próprio Espírito derramará os frutos dele em você. Muitas pessoas não estão tendo essa oportunidade, pois não estão indo à casa de Deus. E essa ferramenta do YouTube é algo que Deus está usando para ministrar pessoas que Ele ama. Gente, Deus ama aquele que erra, Deus ama aquele que peca, Deus ama todos. Mas Deus, a única coisa que Deus não ama é o que eles fazem de errado, mas a pessoa que faz errado, a pessoa que peca, Deus ama muito. Ele entregou seu Filho unigênito na cruz. Então eu te peço para que você seja junto comigo para ajudar essas pessoas. Aí você pergunta, como que eu faço, pastor? Começa a me seguir. Convido você para se inscrever no meu canal, o canal do Pastor Santos. E na hora que você se inscrever, você aciona o sininho das notificações. Aí cada vez que vir um vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Você compartilha com o mínimo com 3, 4 pessoas, coloca lá no grupo da família. Isso! Eu tenho certeza que você colocar, alguém vai gostar. Porque não é a palavra de ofensa, não. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela nunca voltará vazia. Ela não voltou vazia para mim. E hoje Deus me faz eu falar da palavra para os outros, para não voltar vazia também, que nem não voltou para mim. Isso tirou toda a dúvida, tirou toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor. E hoje Deus está me fazendo um novo homem. Não só ministrador, não, porque Deus se revela em mim para que eu seja um testemunho vivo do que Deus está fazendo e o que Deus vai fazer no nome de Jesus. E se você começar a me seguir, e se você compartilhar esse vídeo, curtir, dar um like, pessoas vão receber. Mas por que vão receber, pastor? Porque o YouTube vai ver que esse vídeo é relevante. E aí vai lançar na plataforma. E ele vai lançar para as pessoas que gostam de ouvir a palavra. Não precisa você mudar de religião, não, meu irmão. Precisa você conhecer Jesus Cristo. Então eu te faço esse convite hoje. Vamos estar juntos. Começa a seguir o canal do Pastor Santos. E será uma grande bênção. Amanhã, querendo Deus, eu vou estar aqui de volta com você, querendo Deus, porque a nossa vida não pertence a nós, pertence a Ele. Hoje nós estamos aqui, e amanhã? Não sei, pertence a Deus. Mas eu sei que se nós não estiver aqui, nós vamos estar com Ele.
E estando com Ele é a melhor companhia. Pastor Santos abençoa você, tua casa e tua família. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma quinta-feira de excelência e confirmação de grandes vitórias. Deus abençoe você poderosamente.